Como é que a pessoa pensa em uma psicóloga, num psicólogo? Nossa, já tentei 1, 2, 10 vezes melhorar como é que eu lido com X situação na minha vida, mas tá osso. O negócio tá esquisito aqui. Porque até então ele tentou melhorar sozinho. Tentou. Não, quando procura ajuda profissional, quando bate lá em mim, é porque já tá... Homem, então, tá morrendo já. Homem, quando vai no psicólogo, ele já tá com a ansiedade dele, já tá com transtorno de ansiedade, ele já lutou com todas as forças, ele já jogou a toalha. Aí ele vai Ansiedade é qual mesmo? Quando você se sente como? A ansiedade tá muito ligada à dúvida e medo. Instinto de sobrevivência. Então, a pessoa tem uma sensação de que ela vai passar perigo no futuro. Ansiedade, excesso de preocupação com o futuro, já começa uma ansiedade. Tipo um medo de ficar sem dinheiro, por exemplo. Sei lá, o medo da minha mulher me deixar. Qualquer medo. Medo todo mundo tem. É normal você ter medos. Todo mundo tem. E ansiedade também. Todo mundo tem até um certo nível normal. Se começar a extrapolar, ficar exagerado e começar a te ter prejuízos na sua vida, o que são prejuízos? Tá te paralisando, tá te atrapalhando na sua vida profissional, tá te atrapalhando nos seus relacionamentos, nas amizades, na vida social. Imagina uma ansiedade que tá muito exagerada, a pessoa que mora numa cidade grande, que nem a gente. Eu moro no Rio, você mora em São Paulo. A pessoa daqui a pouco não quer mais ir na rua achando que vai morrer. Entendeu? O síndrome do pânico tá ligado a pensamentos de morte. Então, essa pessoa, se ela não correr e tratar rápido pensamentos catastróficos na terapia cognitivo-comportamental, que é minha principal... abordagem, vou chamar assim, linha, a gente chama de linha, né? Mas para os leigos é melhor falar abordagem. A gente ensina para o paciente que ele tem tipos de pensamentos que já são gatilhos para ele ter sentimentos. Então, se ele pensar muito que a cidade é violenta, que tem tiro, que tem bandido, que tem perigo, que tem não sei o quê, que se o filho sai de casa, adolescente, ai meu Deus do céu, esse moleque lá pode tomar uma droga, pode não sei o quê, pronto, essa pessoa ela vai gerar um sentimento de quê? Preocupação. É aí onde a ansiedade vem. É um excesso de pensamentos disfuncionais que geram sentimentos e aí chega ao ponto de ter mãe que não deixa o filho sair. Normalmente a pessoa vai sozinha ou ela é levada por alguém? Porque, por exemplo, o homem, pra eu ir no médico, eu nunca vou no médico. Se eu fui no médico é porque minha mulher marcou uma consulta. Ou então, tipo assim, eu tô tão ruim que ela me obrigou a marcar uma consulta. Então, não parte de mim. Normalmente, o paciente... É paciente nesse caso, sim, né? Sim. Normalmente, o paciente ele vem cliente, acompanhado, acontece dele vir sozinho. Não, tem de tudo. Quando vem acompanhado, não é bom, não. Sério? O marido que foi, porque a esposa... Eu atendo muito isso, você não tem noção. Vai a esposa lá... Aí, daqui a pouco... É sempre assim, querendo me seduzir. A pessoa vai, aí fala daquela figura importante na vida dela. Aí marido, é filho, é irmã, é alguém. Ela faz uma pré-consulta? Não, ela vai e começa a falar assim, olha, eu não aguento mais, meu marido, ele não entende, ele precisa fazer terapia, ele tá assim, ele tá assado, ele tá assim, tá assado. E toda consulta a pessoa volta, não, porque ele. Aí, daqui a pouco a pessoa... Aí ela me conhece, vê como é que eu trabalho. Se ela criar o vínculo terapêutico comigo, aí ela, ou ele, também já atendi um homem que fez isso. Então, eu gostei do seu jeito de trabalhar. Eu prefiro abrir mão de ter você como minha psicóloga, você atende meu marido, atende minha mulher. Aí eu falo, não posso. É muita luta. A vida do psicólogo, eu sempre brinco com os pacientes que eu falo assim, a gente chega pra trabalhar, até mês passado eu tava no presencial, né? A gente chega pra trabalhar, a gente nunca sabe como é que vai ser o nosso dia. Por quê? Porque um paciente, se ele chegar muito mal e de repente, do que ele fala na consulta, ele tem uma crise de ansiedade lá dentro, uma crise nervosa, chorar muito e ficar muito nervoso, se tremendo, eu tenho que acalmar essa pessoa, botar ela em segurança para ela poder ir embora, dirigir um carro, sair pela rua. Não Ou pode seja, a consulta assim. dobra de tempo. Não, às vezes já aconteceu o caso. Eu era a Trazilda da clínica que eu trabalhava. Eu era a Trazilda. Por quê? Porque eu sou aquela psicóloga que faz o paciente, eu cutuco, eu falo pra caramba. Eu não sou psicanalista, eu sou cognitivo-comportamental. É bem diferente a minha ferramenta de trabalho. Então, eu faço a pessoa falar. Eu já começo assim, ó. Como é que foram as dificuldades dessa semana? Como é que foram os enfrentamentos da semana? Eu nem pergunto só, como é que você tá? Como é que foi? Não, eu já pergunto assim, ó. Dependendo do paciente, vamos falar dos enfrentamentos. Eu já quero na dor. Não adianta ele me contar que ele foi fofinho aqui. Eu quero saber
que ele não conseguiu fazer, que tá precisando fazer por ele, que ele não tá conseguindo. Então a pessoa vai começar a falar daquilo. Tem paciente que se coça, que fala, já fica com nervoso. Se for uma coisa triste, alguém da família dele que tá surtando, que tá morrendo de câncer, que tá com alguma coisa grave, um filho que tá muito doente, uma mãe que tá morrendo. Se for uma coisa assim, a pessoa já se emociona. Por isso que homem não gosta de terapia. Porque homens, eles têm uma dificuldade de achar bom falar de certos assuntos que vão mexer com a emoção, eles vão ter vontade de chorar, vão ficar se sentindo frágeis ali. Então, o homem não é treinado a lidar com as emoções. Então, certos assuntos mais cabeludos, eu diria assim, que o cara sabe que aquilo ali dói muito, ele muitas vezes vai preferir ficar sozinho, ele, pensando ali como é que ele vai lidar com aquilo, mas ele não quer chegar pra alguém e falar daquilo. Se ele falar, vai ter vontade de chorar, vai ter vontade de se emocionar, vai ficar abalado emocionalmente, e o homem não sente felicidade em botar pra fora, em chorar, ele não acha bom. Por quê? Porque o homem é criado, desde na nossa cultura principalmente, digo principalmente na nossa cultura, porque tá acontecendo muita coisa assim do tipo, umas confusões. O homem tem que desconstruir a masculinidade. Só que isso não existe. Porque o homem, ele gosta de se sentir que ele é firme. Na hora que o bicho tá pegando, na hora que tem uma pessoa doente na família, se é a mulher dele, é o filho dele, ele se emociona, óbvio. Ele tem vontade de chorar, óbvio. Por isso que o homem morre mais de infarto, morre mais de problema de coração, porque eles não externam essa dor. Eles prendem, eles implodem, entendeu? Eles não explodem, eles implodem. O homem com a masculinidade saudável. Por quê? Porque nessa hora que o bicho tá pegando ali, de uma coisa séria, que mexe com a emoção dele, ele quer ficar firme para segurar, para apoiar. Por exemplo, se a mulher estiver chorando, porque o filho dele está com uma coisa, ele também tem vontade de chorar, mas ele quer ficar ali, ó, forte para segurar na mão. Mas isso não é o certo? Eu considero isso como o certo. Eu considero isso como saudável. Porque o certo e errado na terapia não existe. O que existe é o que te faz feliz. Olha que legal, cara. Isso é contraditório, hein? O homem, ele fica feliz se ele consegue ficar firme ali, firme. Ele não chorou. Imagina ele tendo uma crise nervosa e a mulher amparando ele porque tem alguma coisa acontecendo. Pra ele não faz sentido o que tá com a masculinidade saudável. Ele quer conseguir ter essa força. Ele quer conseguir. E quando ele consegue, aí passa aquela fase ruim, as coisas vão melhorando, depois ele se orgulha dele mesmo. Entendeu? Dele ter sido. Eu já passei por isso aí. Tá vendo? Eu já passei. No meu pior momento, já contei isso várias vezes no resenha. No meu pior momento, o meu filho mais velho, ele não morava comigo, ele morava com a mãe. Mas a gente estava sempre se vendo, e nessa época ele já estava trabalhando, então às vezes a gente se encontrava no ônibus, às vezes a gente se encontrava voltando para casa. E aí ele falava assim para mim: "E aí, pai, como é que o senhor tá?" Desse jeito. "E aí, pai, como é que tá as coisas?" Aí eu falava pra ele que foi numa época que eu tava no buraco. Que eu falava assim: "Ó, filho, eu tô num buraco, não tô nem vendo eu tô num buraco tão fundo que eu não tô vendo a saída." "Não, mas o senhor tá suave?" "Tô suave." Tava uma merda nessa época. Destruído por dentro, mas Tava. suave. Tava suave. Aí quando a gente se trombava, ele sempre perguntava e eu falava assim: "Não, agora tá menos mal, mano. Já tô começando a... Já parei de cavar." Falava assim, tem uma época que eu falei isso pra ele. Falei: meu buraco tá tão fundo, Kaique, que eu tô cavando pra ver se eu encontro a saída." Aí eu falei, teve uma época que eu falei: parei de cavar, comecei a construir uma escada. Olha os termos. Tô saindo. Aí um bom tempo depois a gente se encontrou, aí ele falou: "E aí, pai?" Eu falei assim: "Filho, não saí do buraco, mas tô conseguindo ver a parte de cima. Aí depois eu tô sentado na borda. Saí." Aí eu falava pra ele assim: "Agora eu comecei a construir um alicerce nesse buraco." Viu? E isso que você falou é firmeza, porque eu me senti muito foda o dia que eu pude falar isso pro meu filho. Quando eu falei assim: "Ó, Kaique, eu tô construindo um alicerce no buraco que seu pai tava até outro dia afundado." Entendeu? Viu? E aí Mas por quê? isso te reforça. Porque assim, por exemplo, eu nunca vi meu pai chorar. Acredita? Nunca. Viu? Nunca vi. Já vi meu pai puto. Já vi meu pai triste. Nunca vi meu pai chorar. Mas a primeira vez em que eu vi meu pai sorrir de felicidade, tipo assim, não sorrir porque viu uma coisa engraçada, sorrir de emoção. Emocionado, de alguma forma, tanto pra cima quanto pra baixo. Exato. Sorrir de emoção foi quando eu disse pra ele que eu ia ser pai.
Ai, que fofo. Foda, foi Eu ouvi foda. tu falar isso no podcast. Esse foi um dia foda, tá ligado? E tu E era minha mãe novão. desesperadona. E tu era novão e tava no perrengue. Eu tava com 18 Eu pra vi isso no 19. podcast, eu 18 vi. pra 19. Tá vendo? Meu pai, foi a primeira vez em que eu vi meu pai radiante. Viu? Como é que você Nunca ficou tinha de visto olho? meu pai radiante. Viu como é que você Meu ficou pai era ligado? sempre sério. Tanto que eu achei assim, tipo assim, eu sabia que minha mãe ia dar um chilique, tá ligado? Mas meu pai achei que ia ficar só indiferente, só tipo, mais uma pra nós, né? E ele não, ele ficou radiante mesmo, porque eu Tu fiquei falou que a impressionado tua com meu mãe pai. Ficou desesperada e, Ah, mas minha mãe eu já esperava, e tipo... ele ficou ali. Ai, que legal. Nossa, meu pai mudou da água pro vinho quando eu virei pai. Ele era outro, ele gostava dos... Meu pai tinha cachorro porque o cachorro era cão de guarda. E Isso de é muito repente o maneiro. cachorro virou brother. Tá ligado? Foi uma das maiores mudanças que eu falei, caramba, mano, eu cresci vendo meu pai tratar os cachorros como cão de guarda e não como... Sim. Nunca vi meu pai passar a mão num cachorro. O cachorro não ficava nem perto do meu pai. Então, mas ele tá foi ligado? seu modelo. As referências parentais são muito importantes. Mas muita coisa. Por isso que eu falo, gente, como é que pode alguém abrir a boca pra dizer que não precisa de homem pra nada? Isso não existe, cara. Isso não existe. Eu tive uma família tradicional, que meu pai era esse aí. Eu fico tentando lembrar, quando eu vi ele chorar, uma vez, e não foi chorar. Uma vez que eu tava com problema de trabalho, porque ele era viciado em trabalhar. E aí ele largou. Sabe, aquele cara, meu pai era o empreendedor. E aí, até uma fase da vida, ele conseguia ficar nessa. Depois de uma certa fase, ele teve que ir pro CLT. Muito a contragosto. Mas aí, ele largou um trabalho certo, porque ele é aquele cara assim, Caxias. Provedor, Caxias. Quando ele teve que largar um certo para ir para um duvidoso, ele já ficou nervoso. Aí ameaçaram ali que não ia rolar, ele ficou nervoso. Porque a parte do trabalho é a parte que mais mexe com os homens.